Fabricando Ideias, oferecimento Omie, mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa. IG, a sua piscina. Bom dia, Fabricando Ideias iniciando. E olha, quem vai tomar aquele café gostoso comigo hoje? A Cris vai tomar aquele café maravilhoso junto comigo ali da padaria Tins Pães e Doces. Olha que café maravilhoso. Dá tempo ainda, hein, gente? Todo sábado eu falo. Dá tempo de ir lá tomar aquele café, pedir aí para tomar aquele café gostoso com a sua família. Gostoso, né, Cris? Nossa, super apetitoso. Cris, bom dia. Bom dia. Cris, a gente fala tanto de imposto de renda esse mês, né? Nossa, só dá nisso. Cris, hoje dia 17, ainda dá tempo de fazer, dá tempo de entregar. Não pode deixar a peteca cair, Não. né, Paula? A gente tem, dá pra fazer, né? Tem que correr, tem que entregar a documentação pro escritório o quanto antes. Eu sei que tem gente que às vezes acaba fazendo sozinha e tudo mais. Hoje tá muito perigoso, viu, Paula? Ontem foi uma cliente no escritório e eu mostrei tudo pra ela, todas as informações que a Receita Federal já tinha do imposto de renda dela, que ela nem sonhava. E ela ficou bem assustada, né? Então, hoje em dia, esse trabalho está ficando cada vez mais técnico, né? Ô, Cris, e o MEI? Quem tem MEI também precisa fazer o imposto de renda? Opa, é dia 30 de maio também o prazo, né? Ah. Então, o empresário tem que fazer o imposto de renda da MEI e da pessoa física. E é legal que agora, como eles mudaram essa data, o MEI era antes, né? Era março. E eles mudaram justamente por isso, porque a informação que vai no MEI tem tudo a ver com o imposto de renda de pessoa física também. Né? Então, se você faturou 81 mil na sua MEI no ano anterior, você vai pegar parte desse rendimento e vai jogar na sua pessoa física, que é o que vai dar origem para você gastar, para você viver a sua vida. Né? Então, tem tudo a ver, tem que fazer o imposto de renda da MEI e da pessoa física. Ô, Cris, e aquela pessoa, agora tá assistindo a gente, não sabia disso. Como que ela vai, porque tem que ser a documentação durante um ano, né? Isso. E se ela não tiver essa documentação, por onde começar agora, assim, no segundo tempo, o que fazer? Como começar? Primeiro ela começa pela MEI, então ela tem que levantar o que ela faturou no MEI, no ano, né? Então vamos supor, mas eu não emiti nota, porque a MEI não é obrigado, né? Então pega lá no extrato bancário da empresa, então extrato, tá. Que também tem esse detalhe, que às vezes a pessoa não abre conta da empresa, né, no banco, fica só na mas pessoa tem física. que ter. Tá. E ali ela vai ver, bom, deixa eu ver quanto que entrou de dinheiro em janeiro, vai anotando, fevereiro, tal. E vai fazendo uma relação de toda a receita que entrou no ano de 24. Certo. E aí, ela vai ver... De maio do ano passado. De janeiro de 24 a dezembro de 24. Tá. O ano inteiro, o ano calendário todo. Não é porque tem que entregar agora que é de agora. Não, só do ano passado, de janeiro a dezembro de 24. E ela faz um levantamento de todas essas receitas e todas as despesas que ela teve. Mesmo que ela não tenha uma documentação hábil, que ela perdeu, mas no extrato deverá estar tudo ali, se ela for organizada. Por isso que a gente sempre fala também da importância de separar as despesas da pessoa física e da pessoa jurídica, né? Levantando isso, ela passa para a contabilidade, para o contador dela. O contador vai pegar a soma dessa receita e vai ver, bom, deixa eu ver agora se você é obrigado a declarar a pessoa física. Por quê? Quando você fatura, vamos supor que você entrou 40 mil só na pessoa jurídica, uma porcentagem desse valor, desses 40, vai para a declaração do imposto de renda da pessoa física, do sócio, como isento e outra parte como tributável. Então, se esse tributável for menos que o valor da isenção, que é R$ 33.999, ela não vai ser obrigada a declarar. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer minha declaração do MEI, eu vou pagar imposto na pessoa física? Depende. Depende quanto que entrou de dinheiro, quanto que ela faturou na MEI. Se ela faturou 81, com certeza a pessoa vai ter que pagar assim na física. Se ela faturou pouquinho, às vezes ela tá isenta e não tem que declarar na pessoa física. Aí, se for na pessoa física, ela tem que fazer isso, pegar o extrato, mês a mês. Exatamente. E, nossa, a pessoa que passa muito Pix atrapalha se ela for fazer isso agora. Pois é, né? Exato. Agora... Mas é bom, Paulo, mas tem que fazer, porque às vezes a pessoa recebeu muito Pix, ela nem sabe quanto, e de repente ela tá até desenquadrando do MEI, e a hora que ela fizer o levantamento, ela fala assim, putz, entrou mais de 81 mil na minha conta, e aí? Então tem tudo isso, tudo tem que ser mensurado, tudo tem que ser medido para a pessoa, para o empresário, né, começar a vida empresarial dele já correto. Certinho, né? Tem uma pergunta aqui, você já falou, mas a gente vai repetir aqui. Vou pagar imposto de renda na pessoa física?
mesmo sendo MEI? Então, isso que depende, né? Depende quanto ela faturou lá na MEI. Tá. Não necessariamente ela tem que declarar. Pode ser que ela seja isenta e não precisa. Cris, muito obrigada. Eu acho que você já respondeu, a gente tinha umas perguntinhas aqui, mas ela já respondeu tudo pra gente, ficou muito claro. A Cris atende aí também pessoas de toda a nossa região. Então, se você tá nesse processo, e agora, entre em contato com a Cris lá na Contabicom, viu, gente? Obrigada, Cris. Obrigada. E agora o recadinho da Paula Daguana. Hoje eu venho trazer uma oportunidade para você que quer trocar de veículo sem pagar juros abusivos, parcelas acessíveis e ainda mais, sem ficar a pé. É isso mesmo. Pelo consórcio tem a modalidade de lance FIP, que é o quê? Você consegue ofertar o valor do seu carro dentro do valor de tabela FIP no consórcio, antecipar a sua contemplação e ainda mais, pós-contemplação você consegue ficar com o seu veículo, comprar o seu próximo de forma prática, no seu tempo e ter poder de compra. Você quer entender melhor como tudo isso funciona na prática? Entre em contato comigo, vamos marcar um café e montar o seu planejamento. Obrigada, Paula. Olha, gente, consórcio aí é com a Paula Daguana, viu? E eu vou aqui de estreia no programa Fabricando Ideias. Eu tô com a doutora Jane Ferreira. Ela vai ficar aqui uma temporada com a gente. Ela é cirurgiã vascular. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Bom dia, Paula. Obrigada. Obrigada pelo convite. E a gente que agradece. E a gente vai falar aqui, o quadro da doutora vai ser Varizes em Foco. E hoje, o assunto de hoje é varizes. Entenda melhor essa doença. E já vou começar com a primeira pergunta. Doutora, varizes é uma doença? Sim, é uma doença, ela não é um problema estético como muita gente pensa e é uma doença muito comum. Só que por ser muito comum, às vezes as pessoas não dão a devida atenção que as varizes merecem e elas acabam evoluindo de uma maneira muito grave. A gente pode ter pessoas que têm feridas nas pernas há muitos anos que foi porque não tratou umas varizes adequadamente. A gente pode ter flebites, a gente pode ter tromboses, tudo por conta de varizes que não foram tratadas, tá? Doutora, o que exatamente são as varizes e como elas se formam? Tá, bom, varizes são veias doentes que se tornaram doentes e ficaram assim, dilatadas, tortuosas, elas já ficam superficiais, então elas ficam salientes na pele, você passa a mão, você sente que ali tem um trajeto de uma veia e são veias que perderam a sua função, né? Tá. Mas o que é a função de uma veia, né? Daí você vai me perguntar. A função da veia é levar o sangue de volta para o coração. Então funciona assim, no nosso sistema circulatório. A gente tem o coração, que bombeia sangue. Esse sangue vai para cada cantinho do nosso corpo através de um vaso chamado artéria, que às vezes as pessoas também confundem com veias. Tá. E para voltar, ele faz esse caminho de volta através das veias, tá? Então você pensa, Paula, como que precisa trabalhar uma veia das pernas para levar todo aquele sangue de baixo de volta para o coração? Sim. Então, para isso funcionar adequadamente, as nossas veias elas têm válvulas, que são portinhas que abrem e fecham, que permite a passagem do sangue nessa direção. Só que quando a gente tem uma veia doente, essa válvula não funciona adequadamente e isso permite com que o sangue volte lá para baixo. E aí a gente vai ter o refluxo venoso e o acúmulo de sangue nas pernas. É isso que dá os sintomas das varizes. Por isso que as pernas doem lá, por isso que dói, por isso que incha. Então, quais os sintomas das varizes? Sim, os pacientes referem bastante dores em cansaço, sente uma perna cansada, uma perna pesada, pode ter inchaço, pode ter cãibras também. Esses sintomas, normalmente, eles acontecem mais no final do dia, ou quando o paciente ficou muito em pé, ou quando fez uma viagem longa. Outros sintomas que a gente pode ter associado é a alteração da pele, alteração da cor da pele, alteração da espessura, a pele começa a ficar mais seca, mais fina, pode ter prurido, coceira na perna também, tudo isso pode estar acompanhado às varizes. Tá. Tem como evitar, prevenir as varizes, doutora? Então, a gente tem os fatores de risco que pode levar o paciente a ter a doença e pode piorar sempre a doença, né? Que são o sedentarismo, ficar muito tempo numa mesma posição, muito em pé, muito sentado, o uso de hormônios, né, os anticoncepcionais, a reposição hormonal, as gestações, né? Então esses são fatores que a gente consegue controlar um pouquinho, né? Agora, se tiver um fator, Paula, chamado predisposição genética, aí é difícil de escapar mesmo fazendo tudo certinho. A gente tem pacientes que são jovens, que são magras, que nunca engravidaram, faz atividade física e tem muito vasinho, tem varizes. Doutor, e aquelas pessoas que pegam muito peso em academia, também é ruim? Olha, a atividade física, no geral, ela é muito boa para
ajudar na circulação das veias, tá? Então a gente sempre orienta, melhor fazer do que não fazer. Agora, pegar muito peso, às vezes aumenta um pouco a pressão abdominal e essa pressão pode ser transmitida para as pernas. Então a gente também não recomenda assim tanto. Tá. Mas se o seu exercício que você gosta é só esse, então faça. Melhor fazer do que não fazer. Então, o importante é fazer atividade física para ir prevenindo. Mas se você tem a genética aí, tem que, né, procurar tratar certinho, né, doutora? Porque é uma doença. Sim, é uma doença e precisa de tratamento. Essa é a mensagem de hoje da doutora, que você precisa tratar porque é uma doença. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, vai enviando no nosso WhatsApp, que ao longo da participação da doutora Jane aqui, a gente vai tirando as dúvidas com ela, né? Aí vai respondendo uma pergunta aí, cada vez que ela vier, aí a gente consegue tirar as suas dúvidas. Doutora, muito obrigada. Obrigada, Paula, fiquei muito feliz. Eu vou agora para um comercial rapidinho e já volto. Melhore seus resultados nas redes sociais. Marketing não é tudo igual. Com intencionalidade e estratégia, desvende o idioma do mundo digital e alcance seus objetivos. Idioma Digital, o marketing que fala a sua língua. ProAudio Aprendizagem e Escuta, onde cada criança é única e cada som importa. Somos especializados em transtorno do processamento auditivo central, transtornos de aprendizagem e reabilitação auditiva infantil. Agende já a sua consulta. Presente em mais de 50 países. 1,4 milhão de piscinas já instaladas em todo o mundo. 80 mil piscinas instaladas por ano. Mais de 100 produtos no portfólio, além das piscinas. IG, uma referência mundial de qualidade. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu tô aqui com o Dr. Paulo Gouveia. Bom dia, doutor. Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre a obrigatoriedade do plano de saúde custear a cirurgia reparatória pós-bariátrica, porque todo mundo faz. E depois, eles têm que dar essa continuidade, doutor? Bom dia. Bom dia, bom dia. É isso mesmo. A reparadora é uma sequência, uma consequência do tratamento. Então, se o plano de saúde, ele trata da obesidade mórbida, com, por exemplo, a bariátrica, e depois tem como consequência ali as peles, o excesso de pele, a reparadora faz parte do tratamento. Então, o plano de saúde, ele tem essa obrigação de pagar lá a cirurgia plástica, né? E se o plano falar, não, agora é estético, não quero, não vou pagar. E aí? Existe muito isso, né? O que precisa? Precisa primeiro provar. Tem alguns requisitos para conseguir isso com o plano, que é essa continuidade, que é principalmente o laudo médico, o acompanhamento médico. Esse médico vai fazer um laudo informando que ali nós não estamos falando de uma estética, e sim de uma consequência, uma sequência do tratamento, a necessidade, indicando a real necessidade. Aí tem que fazer o pedido ao plano de saúde, caso o plano venha a negar, aí sim tem que procurar a justiça. E consegue, é fácil, assim, doutor, procurando a justiça, tem essa facilidade ou demora muito? A pessoa fica ali com aquele problema incomodando ela e às vezes vai até fazer particular? Existe essa demora? Demora, infelizmente, né? A justiça é um pouco morosa, né? Acontece às vezes faz o pedido no plano, pode ser que o plano conceda. Tá. Na justiça, existe um pedido liminar. Depende muito do que o profissional médico colocou no laudo. Por exemplo, se for algo que necessite realmente de uma urgência, pode ser que consiga através de uma liminar. Mas, caso contrário, realmente demora um pouquinho em relação ao pedido judicial. E se o plano recusar, qual que é o primeiro passo? Procura um advogado especialista na área da saúde para poder fazer esse pedido. Pode ser feito o pedido extrajudicial mesmo, administrativamente no plano de saúde. Caso venha novamente uma negativa, é feito o pedido na esfera judicial. O que a gente sempre diz, tenta a gente sempre fazer o pedido extrajudicial, porque, como disse, demora. Mesmo sabendo dessa obrigação, como você mesmo disse, tem planos que ainda nega essa continuidade nesse tratamento. Doutor, uma curiosidade, quem faz a bariátrica pelo SUS, ele tem depois direito a fazer também esse procedimento?
também? Tem também. O Ministério da Saúde já é garantido pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, o tratamento, a continuidade no tratamento, também a cirurgia bariátrica, após, né, a reparadora pós-bariátrica, também tem a cobertura pelo SUS. Também é importante. Eu sempre digo, procure, por exemplo, aqui falando no município de São José do Rio Preto, nós temos, dentro do Poupa Tempo, chama Orienta SUS. Tudo que você tiver dúvida em relação à saúde, à solicitação de qualquer tratamento médico, agora falando diretamente da bariátrica, Orienta SUS no Poupa Tempo. Ali você tira todas as dúvidas, o que deve fazer, como deve fazer e onde fazer. É importante essa orientação para todo mundo. Que serviço legal, né? E não é toda cidade que tem Poupa Tempo que tem o Orienta SUS. Aqui em Rio Preto... Só aqui em Rio Preto? Não são todos os municípios que tem. Aqui em Rio Preto é um trabalho muito importante. Que bacana. Tudo, eu sempre digo que tratamento médico, medicamento, tudo que precisar, às vezes o paciente, às vezes o munícipe vai direto no advogado. Não que não possa ir, né? Eu estou aqui, sou advogado, mas vá no Orienta SUS, que ali às vezes você economiza muito tempo, consegue diminuir o tempo e já tirar todas as dúvidas. E até para as mamães que assistem a gente que precisa de medicamento, às vezes, né, doutor, de alto custo para as crianças, né? Às vezes tem dúvida, eu dou entrada aonde, eu vou aonde? E ali no Orienta SUS tem todas as informações. Exatamente, porque às vezes, quando procura o Orienta SUS, ele vai informar se esse tipo de tratamento é do município, é estadual, é federal, por mais que tenha ali a obrigação de todos os entes, mas tem algum tipo de medicamento ou tratamento que já está com a cobertura pelo SUS, por exemplo, pelo Estado. Então, às vezes, a pessoa entra com uma ação contra o município, demora um prazo muito grande nessa ação e, às vezes, o Estado já fornece esse tratamento ou esse medicamento. Então, o Orienta SUS já informa tudo isso também para o município. Tá bom, muito obrigada, doutor. E tem perguntinhas aí, o doutor já vai responder alguma perguntinha nossa aqui que você vai ver lá no nosso Instagram, viu? Então, fica de olho e vai lá nas redes sociais, o doutor Paulo também. Obrigada, doutor. E eu vou para um recadinho da Josi Eventos, ela ensinou a fazer um nhoque vermelho delicioso. E eu vou para um comercial depois e já volto. Oi, Paula. Lembra que eu falei da segunda opção do nhoque? Então, hoje nós estamos aqui com o molho vermelho e aquele nhoque que foi passado na violinha com as ranhuras para poder aderir ao molho. Gente, esse nhoque ele pega bastante molho e deixa um sabor inusitado. E o nosso molho vermelho ele foi feito com tomates secos, amêndoas defumadas e amêndoas torradas, um pouquinho de alho, sal e, é óbvio, o nosso queijo parmesão que não pode faltar. O óleo que a gente utilizou também é aquele mesmo do outro molho, o misto, que tem um sabor e um aroma bem diferente. Vamos aderi-lo agora para vocês verem como fica e depois a Paula prova. Bom, como eu falei para vocês podem ver, ele adere muito mais o molho. E agora eu vou preparar o prato que a Paula vai degustar mais tarde e ela conta para vocês como ficou. Esse foi o nhoque preparado pela Josi, da Josi Amaral Eventos. Venha conhecer o maior grupo de networking do estado de São Paulo. Com mais de 500 filiados distribuídos em 25 cidades, a Passo Rede de Negócios é um ambiente ideal para expandir seu networking. Conecte-se, cresça, faça negócios. Na New Play, fabricamos playgrounds, academias ao ar livre e tudo para sua área de lazer com segurança, sustentabilidade e com qualidade. Transforme seu espaço. Fale com a gente. Se a vida é uma festa, você já deve ter ouvido falar em Josi Amaral Eventos. Prazer, eu sou a Josi e trago para você um buffet itinerante, com gastronomia nacional e internacional, totalmente personalizado para o seu evento. Peça-nos um orçamento sem compromisso, aguardo vocês. Descomplique sua contabilidade. Com mais de 20 anos de atuação, na Contabicon você tem suporte completo para sua empresa crescer com segurança. Entre em contato e agende a sua visita. Voltamos para o nosso terceiro bloco. Eu tô aqui com a nossa convidada muito especial, que é a Karina. Bom dia! Bom dia, Paula. A Karina ensina tanto aqui pra gente, né, sobre comportamento aí, sobre RH. E hoje a gente vai falar sobre perfil comportamental. O que é e para que utilizar? E aí?
Bom, a gente fala, né, que é difícil contratar, é difícil reter, é difícil treinar, né? O que está por trás de tudo isso, dessa dificuldade? Aí vem o perfil comportamental. A gente tem que entender que cada pessoa tem um perfil comportamental e às vezes aquela vaga, aquele cargo que ela tá, não é aderente ao perfil, né? A como ela lida com as questões, como ela toma decisão, como ela se comunica naquela função. Então, por isso, gente, que às vezes dá tudo errado, porque a gente tem que conhecer o perfil comportamental da pessoa. Porque a pessoa pode ser um ótimo candidato, mas não para aquela vaga. Não para aquela vaga. Aquela vaguinha ali. Quais são os diferentes perfis que existem e como identificamos? Ó, a gente tem várias ferramentas que a gente analisa o perfil comportamental. Uma delas é o DISC, que é baseado, né, nessa metodologia. O D significa uma pessoa dominante, focada em resultados, né? Então a gente sabe que é um executor. Tem o I, que é o influente, que é a pessoa de relacionamento, de pessoas, de trabalho em equipe. Tem o S, que é uma pessoa estável, ou seja, planejadora, aquela pessoa metódica que não gosta de tirar nada do lugar, né? E tem o C, que é uma pessoa conforme, que é uma pessoa mais processual, né? Processual, gosta de rotina. Então, esses perfis, eles se misturam e a gente, quando analisa para uma vaga, para um determinado cargo ou função, a gente tem que entender qual é esse perfil que a gente vai ter no nosso dia a dia. Esses perfis conseguem trabalhar todos juntos? Conseguem e devem. Porque um vai complementando o outro. Exatamente. Aí é um outro assunto para outro programa que eu vou trazer, que é como a gente ter uma equipe de alta performance. Legal. Né? Ó, em que momento podemos usar essa ferramenta com líderes e empresários? Bom, a gente usa para tudo o perfil comportamental, tá? Então, assim, no momento de fazer o recrutamento e seleção, é muito importante. Então, faz todo o processo de entrevista, de testes, né, de conhecimento, mas a gente contrata pelo comportamento. Então, é a hora de fazer análise do perfil comportamental. Uma pessoa que está se desenvolvendo para liderança, a gente aplica, né, o perfil comportamental também para entender qual é o estilo de liderança que esse líder vai ter e qual o resultado, né, que ele vai ter ali na jornada dele. A gente usa para reter, né? A gente usa para identificar ali treinamentos específicos para cada perfil, porque às vezes, Paula, você tem um perfil mais planejador e eu vou colocar você ali para fazer ligação para telemarketing. Eu posso te dar treinamento, mas não significa que isso você vai ter uma performance com relação a essa função. Pode ser aí o erro de muitos empresários falar que não está conseguindo encontrar uma pessoa. Eu digo que é o ponto-chave do erro, né? Porque quando a gente faz uma requisição de vaga, por isso que eu falo que o processo de recrutamento e seleção, ele não pode passar ali na porta, pegar e colocar para dentro, né? A gente tem que entender se aquela pessoa de fato faz e tem o comportamento e as competências que a gente precisa para aquele cargo, aquela função no dia a dia. Currículo, gente, escreve tudo. Atitude, competência e comportamento a gente vê no dia a dia. Tem currículo que é um livro, né? Meu Deus! Mas não vamos ver ali, a hora que chega para a entrevista já não... Não, a gente já vê na hora. Tem currículos com fotos, tem currículos com cheirinhos, tem currículos coloridos. Isso! Tem currículos com versículos, mas o que importa é aqui. É aqui. A boa conversa, né, de sempre. E para nós, assim, que trabalhamos, né, com a análise de perfil comportamental, eu tô falando com você, tô te perguntando as competências. Nossa, ela tá me analisando. Ai, que medo! E aí você já sabe. Exatamente, porque eu tô trazendo as competências do seu currículo, mas eu tô te analisando de outra forma, né? Suas microexpressões faciais, como que você responde, como você senta, porque aí vem, né? O corpo fala. Então, assim, a gente analisa tudo dentro de uma entrevista. Então não adianta querer enganar numa entrevista de RH lá, né? De emprego, que você não dá certo. Não dá. Alguns passam, né? Mas outros não. Olha, e você que é empresário, quer contratar a Karina para ir aí, né? Dar um treinamento, fazer um recrutamento que fala, né? Isso. Então, as redes sociais, ela tá aqui embaixo. É um investimento que vale muito a pena.
Obrigada. Eu que agradeço, Paula. E agora o recadinho da Imperatriz Construtora. Muitos clientes me perguntam por onde começar a construção. A resposta é simples: planejamento. Vou passar um passo a passo básico do início de qualquer construção. Primeiro, sabe o quanto você pode investir na sua construção. Se for trabalhar com financiamento, faça uma simulação no banco para saber o valor do financiamento, parcelas, taxas de juros. Com o financiamento aprovado, escolha o seu terreno, tamanho, localização, infraestrutura. Com o terreno escolhido, é hora de projetar. Defina seu projeto, quartos, sala, tamanho da obra. Depois, com o projeto em mãos, é hora de aprovar na prefeitura. Com o alvará de construção e o projeto aprovado, você consegue iniciar qualquer construção. Ficou com dúvida em algum desse passo a passo? Me procure que vou auxiliá-los. Obrigada, Jaque. E agora um recadinho da Brígida. Intestino e mente, a conexão que pode transformar o seu bem-estar. Pouca gente sabe, mas o intestino e o cérebro estão em constante diálogo. Essa conversa silenciosa acontece por meio de um eixo biológico extremamente sofisticado, o eixo intestino-cérebro. No centro dessa comunicação está a microbiota intestinal, um ecossistema com trilhões de micro-organismos, que, quando em equilíbrio, atuam diretamente na produção de neurotransmissores, na regulação da inflamação e na modulação do humor. Mais de 90% da serotonina, o neurotransmissor associado à sensação de bem-estar, a qualidade do sono e a instabilidade emocional, é produzida no intestino. E é também ali que ocorre a boa parte da produção de GABA e dopamina, substâncias fundamentais para o controle da ansiedade, clareza mental e da motivação. Essa conexão acontece principalmente pelo nervo vago, uma verdadeira ponte neurológica entre o intestino e o cérebro. Quando essa via está fluindo bem, sentimos mais equilíbrio emocional, raciocínio mais claro e maior resiliência ao estresse. Mas quando há desbiose intestinal causada por má alimentação, o estresse crônico, excesso de antibiótico ou a falta de fibras, o corpo inteiro reage. Ansiedade, oscilação de humor, dificuldade de concentração, cansaço mental, insônia e até sintomas depressivos podem surgir como reflexo de um intestino adoecido. O que isso nos ensina é que a saúde mental não está apenas na mente. Ela está no corpo, está nas escolhas, está inclusive no prato. Cuidar do intestino não é um ato silencioso de autocuidado emocional. É investir na base de uma mente mais lúcida, de um corpo mais leve e de uma vida mais coerente com o que você deseja sentir. Transformar o seu bem-estar começa por onde você menos imagina, no seu sistema digestivo. E a ciência hoje confirma: um intestino equilibrado é o poder e é o seu maior aliado na construção de uma mente mais saudável. Lembre-se, mente renovada, vida transformada. Obrigada, Brígida. E agora eu quero agradecer os nossos parceiros aqui do Fabricando Ideias. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo todo sábado. Espero também vocês lá nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, pra gente ficar juntinho. E vai mandando as suas perguntas, viu? Um beijo, até o próximo sábado.
Fabricando Ideias. Oferecimento Omie. Mais tempo para você, mais resultado para a sua empresa. IG, a sua piscina.